da questão de voz, estarei em exercício das atividades na sessão dessa noite. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e, em seguida, o vereador Reinaldo dos Reis Silva fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que proceda à chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Gilvan Antônio da Silva. Presente. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Huerta da Silva. Presente. Vereador Reinaldo Reis Silva, presente. Vereadora Sheila Dani Gonçalves. Vereador Wilton Edson Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 35ª sessão ordinária, nesse dia 14 de outubro de 2024. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 34ª sessão ordinária, realizada em 7 de outubro de 2024. Vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 34ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 34ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça assentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 8 votos a ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que faça a leitura do expediente recebido e expedido.
Documentos referentes ao projeto de lei 030/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre transposição, transferência e remanejamento de crédito orçamentário no âmbito do Poder Executivo Legislativo Municipal e da outras providências. Emenda Geral 008/2024, que contém a emenda modificativa número 01, projeto de lei 30/2024. Autoria do secretário relator, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Gilvan Antônio da Silva, e secretário relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Marcos Macedo Silveira. Ser jurídico 46/2024, favorável ao projeto e emenda número 008/2024. Parecer contábil 50/2024, favorável à tramitação do projeto. Parecer das comissões permanentes 45/2024, favorável à tramitação do projeto e emenda geral 007. Parte da presidência de inclusão da emenda geral 008/2024. Projeto de lei 30/2024. Na pauta de sessão. Para deliberação plenária. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 46/2024. Referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, no 009/2024. Relativo ao mês de julho de 2024. Procedimento 40/2024. Parecer das Comissão de Finanças e Orçamento 47/2024. Referente à prestação de contas mensal do site Piuí 009/2024, relativo ao mês de agosto de 2024. Procedimento 42/2024. Ofício 16/2024. Autoria da senhora Lucimar Alves Silva, solicitando agendamento de data e horário para apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, semente ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, RTQA, para o segundo quadrimestre da competência de 2024. Conforme item 4 do artigo 4º da Lei 8.142/1990, pela Lei Complementar 141/2012. Ofício 62/2024, autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de Lei Complementar 007/2024, que dispõe a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, município de Piuí, Minas Gerais, de outras providências. Ofício de contabilidade 65/2024, autoria do diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, senhor Eduardo de Assis, e da contadora Liane Aparecida Batista Silva, os quais encaminham a prestação de contas SAI Piuí, relativa à execução orçamentária, financeira e patrimonial do mês de setembro de 2024. Ofício sem número do vereador eleito para a próxima legislação, 2025-2028, senhor Antônio Fernando Gomes, solicitando cópia das alterações do regimento interno da lei orgânica, bem como o projeto de lei para o orçamento de 2025 do município de Piuí. Edital de convocação para a 35ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, imprensa, escrita e falada, público nos acompanha nas redes sociais, nosso amigo Luciano Firmino, presente na casa. Muito obrigado pela presença de todos. Senhor presidente, fiz uma indicação aqui, número 313, 2024. Na sexta-feira à noite, eu fui procurado por os moradores ali daquele loteamento Alphaville, no qual aconteceu um acidente lá à noite, até acionar o SAMU, colocaram essas manilhas aí e não sinalizaram. Parece que a iluminação lá não está funcionando e parece que veio um motociclista ali e bateu nessas manilhas. Na outra, eles só colocaram as manilhas em cima do PV, do SAI, mas não tem nada sinalizado. Essa aí também, olha lá, uma aqui na frente e a outra lá no fundo. Nada de sinalização e essa ainda está pior. Essa aí está com um buraco, arrancaram a tampa do PV e aí está o buraco, né? Pra você ver, então, fiz a indicação aí ao executivo. Se for de responsabilidade da prefeitura, que se faça o conserto e a sinalização. Se for do loteamento também, que seja notificado, né, para estar fazendo a sinalização. Aí eu acho que foi até o pessoal que passou, colocou esses galhos aí,
Essa aí está até mais perigosa que as outras, porque não tem sinalização, à noite tem nada, né? Passar lá uma... Então, assim, eu acho que essa do PVI, eu acho que se a responsabilidade sai. Agora, essa aí, ó. Tá vendo? Nelas todas. Mas essa aí parece que arrancaram a tampa, pior ainda, né? E colocou a manilha sem sinalização. As outras lá também é sinalização. E isso é um perigo, porque a luz lá no poste, eu passei lá ontem à noite, não está funcionando também. Então, de todo jeito, notificar aí o órgão competente. Também, senhor presidente, na Avenida Francisco de Paula Rosa, eu acho que até na reunião passada já teve comentário, a questão do sujo, aquela avenida ali, não sei se até foi o João Marques que comentou, outro vereador comentou também, essa questão também que está deixando os moradores lá, assim, bastante chateados nessa questão. Acho que tem uma imagem, tem, Elis? Foi passado aí para o Eduardo também, a questão da limpeza. E que parece que não tem barredor, foi igual comentou na reunião passada, né? Mas lá também está deixando um pouco a desejar, porque a avenida também lá está toda suja. E eu acho que tiver a imagem, tem não? Acho que eu passei ela para o Eduardo, não sei se ele está aqui. Se puder mostrar essa questão também dessa limpeza, né? Eu acho que não só a limpeza lá da avenida, mas também a questão da toda a cidade. Eu acho que o departamento de limpeza, junto com o executivo, para estar olhando a possibilidade de estar remanejando aí o pessoal da limpeza para estar fazendo essa questão de limpeza na cidade, não só lá na Avenida Francisco de Paula, mas também em todos os bairros, que eu acho que quase toda reunião que eu acho que os vereadores têm essa demanda, né, João? Solicitar. E para finalizar também, senhor presidente, eu solicitei uma indicação aqui, até comentei nela passada, de fazer ali nas 3 entradas ali da comunidade de Penedos ali, a questão do estudo técnico para estar fazendo o calçamento das entradas, que é período ali de seca ali, é muita poeira que desce para a comunidade, e também, se possível, fazer esse estudo técnico aí, avaliação, né, para estar fazendo esse calçamento, no qual o prefeito até já tinha comentado que estaria fazendo essa questão do calçamento, dentro das possibilidades de fazer o estudo técnico. Eduardo, tem aquela imagem lá não, né? Então, beleza. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Shirley Gonçalves. Boa noite, senhores vereadores. Na pessoa do nosso presidente, hoje João Marcos, cumprimento os demais, a imprensa falada e escrita, o público também que nos assiste através das redes sociais. Senhores, eu fui procurada por servidores que trabalham na Santa Casa. E eles mencionaram sobre o piso salarial da enfermagem. Segundo eles, não está sendo pago e a justificativa seria que não veio recurso para isso. Precisamos apurar isso, tendo em vista que boa parte dos recursos vem da própria administração, além, é claro, dos outros recursos de ordem estadual e aqueles que vêm da União, ou seja, dinheiro público. Portanto, eu gostaria que eu estou enviando para o nosso presidente, para que seja informado se a Santa Casa de Misericórdia de Piuí está fazendo o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem que trabalham na referida instituição. E o outro ofício já, para que seja encaminhado para o mesmo. Lembrando que a prestação de serviço na Santa Casa de Misericórdia de Piuí é mantida com mais de 70% com recursos públicos. Na indicação de número 303, eu estou solicitando que seja realizada a visita da assistência social na residência localizada na Rua Conselheiro Lafayette, não vou citar o número, para
resguardar o nome da pessoa. Segundo me informaram, eles estão passando dificuldades extremas, inclusive com a falta de alimentação. Através da indicação de número 310, eu estou solicitando providências no sentido de viabilização de vaga para criança em creches e CMEI. Aliás, nós já fizemos diversas indicações disso e já solicitamos também a edificação de uma creche, que na realidade hoje não são chamadas de creche, são chamadas de Centro Municipal de Educação Infantil, ali na Nova Piuí. Se edificar um CMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro da Nova Piuí, a mesma poderá assistir tantos aqueles que moram na Nova Piuí, como também na Capoeira. Através da indicação de número 309, também solicitando vaga para crianças em creche ou CMEI. A indicação 308, eu estou solicitando providências para revitalização da ponte que dá acesso ao restaurante Vila Golgas e fazendas da região. Na semana passada eu passei inclusive as fotos, a ponte está quebrada, ela não tem, num determinado local, é somente pedras e embaixo a madeira já está caindo, então tem que ser feito rápido para evitar maiores transtornos. E através da indicação de número 317, eu estou novamente solicitando providências no sentido de viabilização de vaga para criança em creches ou CMEI. Nós sabemos da intenção do Dr. Paulo, de edificar mais um Centro Municipal de Educação Infantil, possivelmente no Santa Clara 1 ou Santa Clara 2, porém, se faz necessário que seja feito um estudo para edificação na Nova Piuí. Nós temos visto que para o bairro mais alto, Nova Piuí, Capoeira, eles têm que atravessar a cidade e a creche mais perto, ou seja, o CMEI mais perto, é ali Maria Luísa, ali no Bela Vista. E ele é pequenininho, só tem uma salinha para berçário, por mais que passou por uma reforma, que também foi indicação nossa, mas não fez ampliações de salas. E vamos lembrar que, de acordo com a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, Lei 94/96, as creches e CMEIs, o número máximo seriam 15 crianças. E aqui nós estamos recebendo pedidos a todo tempo. E se para cumprir a meta da educação básica, que está no Conselho Nacional de Educação, uma das metas que o município deveria cumprir é o atendimento 100% das creches e CMEIs. As crianças têm que ser assistidas. Só concluindo. A educação é um dos pilares mais importantes para transformar a sociedade. E começa na pequena infância, ou primeira infância. Portanto, mais uma vez, até gostaria que a participação dos demais vereadores no sentido de endossar essa necessidade de se construir um Centro Municipal de Educação Infantil nesses bairros mais afastados. Além do mais, é dever do município cumprir as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Obrigada. Vereador João Márcio Macedo Silveira. Boa noite a todos os colegas vereadores, a assessoria dessa casa, público presente, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de trazer aqui um agradecimento, nobres colegas vereadores, ao SAAI, até porque recorri a esse setor informando alguns recortes que estavam abertos em algumas vias da nossa cidade, inclusive no bairro Vila Grinim. A gente teve um transtorno esse final de semana, parte da via teve um buraco ali que se afundou e a gente recorreu ao setor. Deixo aqui também uma advertência. Eu acho que é necessário, quando acontecer esses transtornos, que os locais sejam devidamente sinalizados.
É muito ruim quando você chega num buraco ou num recorte de um órgão público que é competência dele em realizar a revitalização da massa asfáltica e está lá um pedaço de galho de árvore, está lá um pedaço de pau colocado para cima sinalizando, quando é responsabilidade desse órgão fazer a devida sinalização. Na Vila Grinim estava um pedaço do galho de uma árvore dentro de um buraco, e os moradores preocupados porque não sabiam se aquilo ali era drenagem fluvial ou se aquilo ali era da rede de esgoto, e se tinha risco ou não de ceder ainda mais o buraco que estava aberto. Mas eles tomaram a providência, foram no local, fizeram ali a manutenção do local referido, na rua também Teotil Garcia, e agora, hoje, eu passei também, através de indicação ao setor competente, uma situação, eu vou até pedir ao Eduardo para colocar a foto, na Almerindo Américo Vieira. Eu já vi algum dos vereadores comentando sobre essa situação, acho que é o Fabinho que mencionou, não sei se é no referido local, mas nesse referido local, em frente à casa dessa moradora, ela não consegue guardar o carro na garagem. Justamente porque temos aí um recorte do SAAI, ele está, acredito eu, que com munha de brita ou algum composto para tampar esse buraco, mas com a chuva, a erosão nas laterais. Ela não consegue entrar, Boi, com o carro dentro de casa. Ela está tendo que deixar o carro do lado de fora, prejudicando a liberdade desse cidadão de entrar na sua própria residência. Então, eu quero pedir ao setor competente, até de forma verbal, e também fiz isso por escrito, para que tome as devidas providências, para que possa revitalizar esse local, fazendo a revitalização da massa asfáltica. Eu quero pegar aqui também um gancho de um trabalho que foi iniciado quando estive com o Fabinho Tulim, com o Reinaldo, com o Carlinho em Belo Horizonte, falando inclusive sobre a passagem inferior no bairro ali que liga o trevo do Café Utã para acesso ao bairro Nova Piuí. Ali, Fabinho, a situação está em caráter emergencial. Nós temos moradores, Zé Wellington, que acessam para o bairro Nova Piuí, que estão tendo que acessar no meio da rodovia por não terem um trevo de acesso seguro. E outra coisa, ali a iluminação não existe, é totalmente prejudicada durante a noite. Fato que, de certa forma, essas pessoas estão inseguras ao atravessar aquele local, porque não tem iluminação adequada e não tem uma passagem adequada para que essas pessoas acessem de um bairro para o outro. Eu lembro muito bem, Fabinho, que essa cobrança foi feita, inclusive da passagem inferior, mas queria endossar junto com os colegas também sobre a questão da iluminação do local. Não só a passagem inferior, mas a iluminação também. O trevo da Utã, para quem ingressa o bairro caminhando à noite, é totalmente inseguro. Nós temos uma iluminação que não existe, um local muito prejudicado por isso. Então, gostaria de trazer aí esse endosso nessa cobrança. E também trazer aos senhores sobre a cobrança de um dos moradores do bairro Jardim Betel. Ele mora na rua José Faria Filho, e ele falou que a rua dele não consta no GPS. Ou seja, ele fica prejudicado nas entregas de correios ou outras entregas paralelas, porque os entregadores não conseguem acessar a via dele no GPS. A gente sabe que isso é de competência do setor, se não me engano, de obras do município, informar ao Google. Então, eu gostaria, através de uma indicação, solicitar ao setor competente que possa fazer esta atualização no sistema, para que esse morador não seja prejudicado. No mais, eu encerro a minha fala no primeiro expediente. Tempo esgotado. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público aqui presente, Roberto, Lúcio, e ao pessoal que está sempre presente na casa aí. João Marcos, já que você tocou no assunto, em relação ao trio do Café Utã,
eu até nem sei se a gente chegou a comentar em relação a essa reunião no dia 8. Vocês não puderam estar presentes na reunião porque tinha audiência pública, a audiência da apresentação da PL, né, 48, do estudo técnico, e esteve presente eu e o Carlinhos lá em Belo Horizonte. Nós tivemos com a Carol Vespúcio, a qual nós já encontramos com ela várias vezes. Na época ainda era secretário de Estado o Fernando Marcato, que hoje já não é mais, é o Pedro. E a Carol deixou bem transparente para nós, né, em relação ao trevo do Cafeltã. Já está na finalização do projeto, certo? Quando veio para a prancheta e eles esbarraram na questão da altimetria do trevo, certo? Na questão da visibilidade e segurança. Voltaram de novo para a prancheta para poder avaliar o que pode ser feito, né? E o que ela deixou assim claro para nós, né, bem esclarecido, que assim que eles acabarem, né, a avaliação, o estudo técnico disso aí, eles vão voltar a sentar com a concessionária, né, e cobrar que ela execute, né, essa obra sem que haja algum aporte a mais. Se caso tiver de colocar um aporte, eles vão ter que voltar, né, lá atrás, começar de novo, mas ela crê que em breve, se Deus quiser, ele será logicamente a passagem inferior. Nós temos até um vídeo gravado, né, com ela, nós não colocamos, não expomos, até acabar de concluir, para poder ter a certeza de que já vai começar e vai executar, né? E automaticamente, se ele for, assim que começar e for feito, logicamente nós vamos estar cobrando a iluminação, como foi feito no Capoeira e no Centenário. Senhor presidente, também queria, solicitando aqui o pessoal do jurídico nosso, né, que seja feita a indicação das podas das árvores de todas as escolas, né? Vários motoristas me ligaram na semana passada que tá complicada a situação para poder pegar os alunos, né? Esbarrando os ônibus nas árvores, que está atrapalhando o estacionamento, às vezes tem que parar quase no meio da rua. Então que fosse feita a poda das árvores de todas as portas de escolas, creches, entendeu? Para ter um estacionamento melhor, mais próximo da calçada e sem risco de estragar os veículos nossos, né, da administração. E a outra indicação, senhor presidente, é de uma academia ao ar livre na Praça da Rodoviária. Queria que o jurídico fizesse para nós depois. Senhor presidente, na semana passada, a gente teve um transtorno muito grande na cidade, que eu acho que todos os colegas, né, receberam várias ligações, várias reclamações, em questão da falta d'água, né? E como a gente estava na semana de campanha, na semana atrasada, eu comecei a observar algumas coisas que eu estava assim me deixando em dúvida, né? Caminhões puxando água, o que estava acontecendo. Na semana passada resolvemos, né, dar uma volta e ver o que estava fazendo, o que estava acontecendo. E eu fui lá na ETA para ver o que é que poderia estar de errado. Mas eu sou uma pessoa leiga, né? Naquilo ali eu não sou engenheiro, eu não sou técnico. Então quando a gente não tem propriedade para falar da coisa, você tem que procurar quem entende, né? Na terça-feira eu estive lá na ETA para poder avaliar a situação, conversando com um, com o outro. Você começa a pegar uma informação daqui e dali. Eu até suspeitei que a bomba poderia ter estragado devido aos caminhões estarem puxando água, né? Nós tivemos esse mesmo problema em 2021, né, Carlinhos? Que nós tivemos, não tanto eu, o senhor Reinaldo, o João Marcos, que nós estivemos com o empresário da Eletromarzinho, né, o Marzinho, para ver a questão do que podia ser feito. Na época, o SAA ainda não tinha essa bomba de captação lá do Rio Piuí, e a gente foi solicitar a ele que colocasse essa bomba para nós no Rio Piuí, para poder que ajudasse, que não faltasse água na cidade. Na época, vocês mesmo lembram que ele se dispôs, colocou a bomba sem cobrar um centavo, né? Atendeu a demanda. E como eu sei que ele, a vida inteira, né, não só aqui como nas cidades e regiões, ele trabalha muito com essas questões de repartição pública, com o SAA e prefeituras, né, até mesmo empresas privadas. Ele é uma pessoa muito técnica nessa parte, ele entende muito, ele tem conhecimentos. E na semana passada, na terça-feira, como eu tive lá, e eu peguei algumas coisas de gancho e resolvi procurá-lo, né? O qual eu quero agradecer demais da conta, né? O Marzinho recebeu muito bem, na maior tranquilidade, e
na hora que a gente sentou e conversou, o que eu fui passando de informação para ele, ele falou: Fabinho, você não quer ir dar um pulo lá na ETA para a gente ver o que está acontecendo, né? O que a gente pode ver, o que a gente pode fazer, o que a gente pode somar para estar resolvendo isso, sabe? Na semana da eleição foram sexta, sábado e domingo com diversas intercorrências, pessoal sem água na parte alta, né? Recebi muitas ligações. E na semana passada foi a mesma coisa, começou na segunda-feira, na terça e foi decorrendo a semana. E nós fomos lá na ETA para poder ver o que poderia estar acontecendo, né? E eu, como não sou técnico, não fui aonde ele foi, certo? Eu achei interessante, agora eu sei aonde procurar. Hoje, no decorrer desses 4 anos, a gente vai acompanhando e aprendendo com as pessoas que sabem mais do que a gente. A gente tem que ter um pouquinho de humildade, de aceitar a ajuda das pessoas, né, que somam, que estão prontas para ajudar. Eu queria que o Eduardo colocasse para mim, por favor, as fotos da visita técnica, por favor. Ao chegar lá no SAAI, o primeiro local que ele solicitou: Fabinho, eu quero ver os reservatórios, todos eles. Esse reservatório aí nós fizemos uma medição dele, ele tinha 0,5 metro de água, passa a foto. Esse, a mesma coisa. No terceiro reservatório, cada reservatório desse, ele comporta 750 mil litros de água. Ali são 4 reservatórios, pode passar. Esse aí, ó, estava bem vazio. Esse é o terceiro que eu fui, que nós tiramos as fotos, né, olhamos, passa para o quarto. Esse é o quarto. Então, todos os 4 não tinha água para abastecer a cidade. O que acontece? Essa caixa d'água aí já é lá de cima, lá do mirante, né? Ela estava bem baixa a água. Ele, nesse ponto que ele chegou a ver essa questão da falta d'água, o que ele levantou a questão: Fabinho, a situação é bem mais crítica do que eu estou pensando. A minha bomba, junto com a bomba do SAAI, ela não vai resolver o problema do Piuí. Aí esse é o reservatório que nós fomos, nós tivemos às quase 6h30 da tarde, em cima no reservatório do Mirante. Ele falou: nós temos vários planos de contingência para poder fazer, certo? É utilizar os caminhões que estão puxando água, ao invés de pegar água aqui, fazer o quê? Abastecer nos poços e levar às casas que estão faltando água na parte alta, para ter uma economia, certo? E assim, nesse mesmo dia, né, eu agradeço ao prefeito, ao vice-prefeito, Dr. Paulo, que na mesma noite, no dia 8/10, às 8 horas da noite, eu estive com o Paulo e o Cirineu, conversando com eles, e eles prontamente se dispuseram a gente sentar com o empresário, né, com o Marzinho, para a gente ver o que a gente podia somar, né, e ver o que podia ser feito para poder recuperar essa água. A gente sabe que não era uma coisa fácil, não era só a bomba do Marzinho, a bomba do SAAI e os caminhões abastecendo a cidade, né, com a água de poço artesiano tratada dentro do caminhão, né, com cloro, para poder sanar. Teria que São Pedro mandar chuva também. O problema maior foi esse, que na primeira semana, né, na semana atrasada, tinha marcação de chuva e a chuva não veio e o reservatório foi baixando, né. Na segunda semana passada, foi aonde eu conversei com o Paulo. Eu falei: Paulo, eu não sei se você está sabendo dessa situação, mas nós não podemos contar com São Pedro, nós não sabemos se ele vai mandar chuva. Sentamos com o Marzinho na quarta-feira de manhã, né, foi eu, o Cirineu, sentamos, o Cirineu prontamente avaliou a situação, e assim, a partir daí, começou a se organizar, né? Teve que fazer uma dispensa de licitação para poder colocar a bomba do Marzinho lá. Só que não foi só isso. Coloca as fotos, por favor. Nós chegamos lá mais ou menos 6h30 da tarde, foi o horário que a gente teve a liberação, né, para ir para o Rio Piuí. Pode passando, por favor. Chegamos com a bomba, né? Começamos a colocar ela no local que tinha que ser colocado, né? Houve estudo, a equipe do Marzinho inteira, teve a equipe do SAAI que teve dando um aporte para nós, estava até o Senésio Almar Júnior, que é o filho dele, acompanhou a gente. E aí nós fizemos, né? Gastou o MUC para poder fazer a manobra dela, para colocar ela no local que ela tinha que ser, na beira do rio, porque ela é uma bomba de 6 toneladas, a gente não conseguia manobrar ela na mão, e tinha um pequeno espaço, né, curto espaço ali para poder fazer a manobra dela, teve que ser no MUC, né, a gente trabalhou lá até bem tarde não, até na sexta-feira, começamos na quinta e acabamos na sexta, pode mudar. E não foi só isso não, começo da chuva,
E foi desse jeito que aconteceu. Eu fiquei assim, ó, admirado a ver a sincronia com esse pessoal da Eletromarzinho, junto com os funcionários do SAI que estavam lá ajudando a gente. Alguns sem roupa de chuva, encharcados, mas não arredaram o pé. E você não vê um desses meninos, um brigar com o outro, sempre somando forças para poder conseguir, né, acabar com o problema ali. Nós tivemos no problema ainda que os meninos estavam fazendo essa peça que tinha que fazer adaptação lá na empresa do Marzinho. Infelizmente, eles tinham que fazer lá. Eles não puderam fazer porque chamaram a polícia para eles, né? Eles tiveram que sair lá da empresa e vir fazer esse serviço na beira do rio, né? E debaixo de chuva. Aos poucos a gente foi conseguindo criar. Só que nós deparamos com outro problema. Esse cano que sai da bomba do... Deixa essa foto, por favor. Essa bomba, o cano que sai da bomba do SAAI, ele sai com um cano de 200 milímetros. A hora que chega embaixo, que ele sobe, que é o que os meninos estão apontando na mão, que é o cano da beira do rio, do lado de lá, eles colocaram um cano de 175. Foi aonde a gente achou assim, o que nós fizemos? Encomendar as peças para fazer uma ligação de 200 para 200. As peças não puderam ser usadas. Por quê? O cano era outro. E a gente não sabia, né? Porque toda a vida esse cano foi de 200 milímetros. Mas enfim, a equipe, mais uma vez, botou os neurônios para funcionar e fizeram uma conexão. Pode passar, por favor. Tá, a bomba do Marzinho e a bomba do SAAI. As duas para funcionar ao mesmo tempo. O que o Marzinho disse no dia foi o seguinte: pode colocar as duas bombas para funcionar. Tem que usar os caminhões-pipas, mas se São Pedro não mandar água, nós não vamos conseguir aumentar o nível dos reservatórios. Mas graças a Deus veio um pouco de chuva, não muita, mas já ajudou um pouco, né? E graças às bombas, né, os reservatórios estão cheios. Aí já estava ligado. Para um pouquinho aí, Eduardo. Essa conexão foi feita aí, eu falo assim, ó, que é uma equipe do MacGyver, porque não tem base o que eles conseguiram fazer nisso aí. Então, a conexão que foi mandada fazer em Lavras, que foi buscada lá, chegou aqui no Civil, os meninos deram um jeito de, na madrugada, fazer essa conexão. Eu quero aqui parabenizar essa equipe, sabe, que não mediram esforços para estar atendendo essa demanda, para não deixar a população sem água. A bomba continua instalada, né, para que haja um revezamento, tanto a bomba do SAAI como a do Marzinho, porque nenhum motor aguenta ficar funcionando 24 horas. E no final do dia, a gente saiu de lá, na verdade, a gente chegou lá na quinta-feira, às 6h30 da tarde, aí só tinha o resto da turma. Os que não foram mais precisando estar ali, foram voltando para casa, né? Alguns sem tomar banho, sem dormir, na verdade todos, né, ficamos sem dormir. Esses dois meninos que estão no meio, entre o Marzinho e eu, foram os artistas, né, da solda, da criatividade, do conhecimento, para estar ajudando a gente. Então eu quero aqui, senhor presidente, estar agradecendo ao prefeito Dr. Paulo, ao Cirineu, por ter ouvido, né, esse pedido de que deixasse o Marzinho ajudar a gente, que ele tem um conhecimento, pôde ajudar e como está ajudando. Quero agradecer a equipe do Marzinho, o Edmilson, o Eric, o Marcelo, o Samuel, o Wellington, Matheus, Cernel Zamar Júnior, que é o filho do Marzinho, e o Marzinho. Da equipe do SAAI, esteve presente na noite com a gente lá, a noite inteira. Pedrinho, o Tiago, o Wayne, o Ezinho, o Guilherme, o Marcos, que esteve na sexta-feira de manhã junto com o Jackson. Então é só agradecer a todos, né? Eu sei que tem uma equipe do SAAI que se desdobrou por vários dias, né, para estar socorrendo essa questão. E no mais, senhor presidente, é agradecer mesmo essa empresa, que ela não é fenomenal, não, ela é bem diferenciada. E parabenizar essa turma. Muito obrigado. Pela parte, Fabinho, eu acho que foi muito bom mesmo isso aí, essa iniciativa, mas eu já presenciei agora, depois da chuva, já muita gente ainda varrendo a calçada com água. Não adianta, choveu, mas se o povo também não conscientizar, né, não fazer da parte deles, não vai adiantar a bomba do SAAI, não vai adiantar a bomba do Marzinho, não dá conta não.
Entendeu? Eu já vi várias pessoas, depois da chuva, dessa chuva que, graças a Deus, né, foi muito boa, mas se eles não fizerem da parte deles, não vai adiantar. Viu? Mas é só isso. Parabéns. A parte aqui, a fala do Zé Wellington, às vezes as pessoas veem as pessoas lavando a calçada e criticam. Na porta da minha casa, por exemplo, eu lavo. Porque tem uma feira na porta da minha casa, eles fazem xixi na minha grade, uso o passeio lá. Então, nem sempre as pessoas que estão lavando estão abusando. Pode ter, sim, essa responsabilidade de saber como utilizar a água, mas não é avaliar que todos que lavam estão errados, não. Então, eu acho que tem que, a obrigação é do SAAI ter a preventiva, saber que na época da seca vai faltar água, ter a responsabilidade de estar preparado, porque quem paga a água tem direito de usar água. Não é? Não é porque vai chegar no tempo da seca, eu não posso lavar minha porta, eu não posso lavar minha casa, eu não posso tomar banho mais à vontade. Eu acho que não tem dúvida que o Brasil inteiro abusa dessa área de proteção de água. Mas é preciso que haja também a preocupação do departamento responsável poder cumprir com as obrigações também. Eu queria até parabenizar o Fabinho, que eu até não queria usar a palavra, mas já que você comentou, eu faço questão de lembrar aqui, né, o papel que ele faz aqui na Câmara. Eu falo até que é um momento inoportuno para isso, porque as eleições já até passaram, mas é uma pessoa que trabalha, que olha a lâmpada, olha a água, olha a estrada, faz um trabalho que merece crédito e exemplo para todos nós aqui. Sabemos que cada qual faz o seu papel aqui, cada um trabalha, faz a sua parte, mas o Fabinho, hoje eu quero fazer uma referência a você aqui. Você é um vereador exemplo para essa casa. O trabalho que você presta, a campanha que você faz política, a campanha sua, sem sapo ao redor de você te ajudando, que eu sei o que você passa, entendeu? Parabéns para você e que sirva de exemplo para todos nós. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Carlinho. Zé Wellington, eu concordo com você, o que você falou, tem alguns sim que às vezes abusam da situação, mas é o que eu sempre falo, né? No ano passado e no ano atrasado, nós tivemos uma tranquilidade em relação a captação do Rio Piuí, porque teve chuva antes. Só que dessa vez o reservatório foi abaixando muito e não podia ter esperado. A gente tinha, eu porque não atinei. Qualquer hora, concluí isso, presidente? Qualquer hora que agora que acontecer de houver uma diferença em relação à captação, o que eu vou fazer? Eu sei onde é que eu vou bater, né? Eu vou lá ver o reservatório, se tem água nele, porque no ano de 2021, Zé, quando nós arrumamos a bomba, né, Carlinhos? O reservatório estava por meio. A gente não pode esperar baixar, porque depois não consegue acudir. E você não pode contar, né, com São Pedro, porque nem sempre, nesses tempos de hoje, a gente não sabe. Antigamente, não. A chuva estava marcada por dia tal, tantas horas, ela vinha, né? Agora não vem mais. Nós temos que ter firmeza e assim, eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, para todos, que às vezes acham que eu estou fazendo politicagem. Não estou, porque eu não sou obrigado a escutar isso, não. Sabe por quê? Porque quando eu corri atrás, é porque eu tinha uma liberdade com o Marzinho, eu tenho uma amizade muito grande com ele, e eu tenho confiança no que ele falar, né? E ele tem o conhecimento, eu não tenho. Eu tenho que ter humildade de pedir bênção para uma pessoa que sabe mais do que eu. Não é querer agredir, ou às vezes achar ruim, ou não querer uma ajuda. Não, a gente tem que ter humildade nisso aí. Sabe, e eu tenho, graças a Deus eu tenho. Se você chegar para mim e falar, Fabinho, vamos somar com isso aqui, ou eu estou pronto para receber uma ajuda, seja sua, seja de quem for. Sabe? Então eu estou aqui hoje explanando isso aqui, é agradecimento, porque eu fiquei abismado de ver a prontidão dessa equipe, não só do Marzinho, como dos meninos, dos funcionários do SAI que estavam lá, que ficou debaixo de chuva, que nós tomamos chuva de quinta para sexta, a noite inteira quase. Entendeu? O Marzinho tinha uma viagem no sábado e não foi viajar porque ele adoeceu. Ele cancelou uma viagem que já tem meses que estava marcada. Mas enfim, é só agradecer mesmo ao prefeito, ao Cirineu, à equipe do SAI, à equipe do Marzinho, que hoje não está faltando água mais não, mas é o que você falou, nós temos que ter consciência. Obrigado. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Fabinho, eu deixei para poder comentar agora, né, para não fazer um adendo na sua fala, não atrapalhar a sequência lógica, até parabenizar pela iniciativa. A gente sabe que o Marzinho é um empresário que sempre é muito solícito às causas, né, da nossa população, mas isso aí acende um sinal de alerta em relação à questão de planejamento. A gente sabe que todo ano nós teremos meses que nós vamos passar por períodos de maior escassez hídrica. E nós sabemos que uma autarquia da importância do SAAI, ela tem que trabalhar com medidas preventivas. Ela tem que trabalhar criando um plano de contingência. Né? A gente sabe que há momentos em que a chuva fica aí
né, sem ter, né, escassa por um longo período. A gente sabe que os reservatórios abaixam, mas tem que haver um planejamento de contingência da autarquia para que a população não seja lesada dessa forma. Nós estamos vendo a mesma cena se repetindo, a cena do ano passado, em que nós nos mobilizamos, né, até você encabeçou, primeiro ano, desculpe, né, 2021. A gente foi atrás, né, junto com você, né, com os demais vereadores. Eu acho que a gente já está maduro o suficiente em termos de empresa, quando eu falo, para aprender a lição, para se equipar, né, para fazer ali um plano de contingência adequado para que Piuí não fique desabastecida igual sofreu nesses últimos dias, né? Só uma colocação pertinente, nenhuma crítica. Muitas vezes eles falam assim, está usando o microfone na Câmara para criticar a administração ou para criticar algum gestor de algum órgão. Não, estou falando que tem que haver um planejamento e um plano de contingência para que as coisas funcionem da devida maneira correta. Dizer também, né, aos nobres colegas, o Fabinho também ele tem bem conhecimento dessa área ali, da rua Floriano Peixoto, inclusive fizeram uma área de travessia, que tem um determinado trecho ali que está em obra de drenagem pluvial, e as mães ficaram muito preocupadas, principalmente aquelas que levam as suas crianças naquela escola Jardim Crescer, porque parte daquele trajeto, se chovesse como choveu, né, e graças a Deus choveu, se nada tivesse sido feito, estaria totalmente intransitável. A gente sabe que ali, devido ao barro, né, com a chuva, eles não passariam. Inclusive a prefeitura, né, eu estive procurando o departamento competente, falando sobre a possibilidade da aplicação de uma munha de brita em parte daquele trajeto. A gente sabe que não se utiliza mais brita, né, nem o próprio cascalho, mas a munha, em parte desse trajeto para facilitar esse percurso. A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feita ali, né, Fabinho, naquela Floriano Peixoto. Não é só a drenagem, o calçamento ou a pavimentação, mas tem a iluminação. Tem casas no final da rua Floriano Peixoto que não tem iluminação pública e que pagam os seus devidos, né, IPTUs aí em dia com a prefeitura. Então, há uma necessidade dessa extensão de rede e também de uma melhoria naquela estrada. A gente sabe que dá transtorno, né? Está sendo ali feita uma obra significativa, mas no percurso dessa obra, jogar ali uma munha de brita, deixar uma estrada um pouco mais transitável, para que os pais, né, não sejam lesados e aqueles que trafegam também pela via. Eu quero falar aqui também aos nobres colegas, até o vereador Carlos Leonel deu uma iniciativa nessa indicação. O Carlinhos, durante o mandato dele, procurou muito falar sobre a importância da gente fazer uma revitalização no cemitério aqui da Saudade de Piuí. E a gente vê que algumas melhorias foram feitas, né, Carlinhos? Inclusive em termos de iluminação. Mas a gente sabe que a parte antiga do cemitério continua com uma iluminação prejudicada. Inclusive eu fui buscar uma informação, disse que não estava sendo fácil acessar esses pontos de iluminação para se proceder às trocas das luminárias, o que dificulta ser feito qualquer tipo de sepultamento à noite. A gente vê a dificuldade que os coveiros têm durante a noite, numa determinada parte do cemitério, de ter que carregar aqueles cavaletes, aqueles objetos de iluminação para poder fazer algum sepultamento, quando nós estamos numa era mais moderna, em que se carece de um melhor espaço, principalmente para acolher pessoas no momento de sofrimento. O Carlinhos falou um dia que a gente estava lá, e olha que eu, Carlinhos, Fabinho, Reinaldo, a gente ia muito lá, e não é um local muito atrativo de se ir, mas a gente ia, né, se compadecendo das pessoas que iam ali visitar, né, aqueles sepulcros em referência aos seus entes queridos. Ali poderia muito bem, né, Carlinhos, fazer o calçamento das principais. Ali poderia, o Carlinhos até bateu muito na tecla, olha, vamos manter o cemitério limpo, fazer uma poda dessas vegetações ao entorno dos túmulos, trocar as iluminações por iluminações de LED. Eu acho que isso é interessante, né? De certa forma, melhora o espaço público e deixa ele mais acomodado para as famílias no momento de tamanha dor. Queria aqui também falar, pedir o Eduardo para mostrar,
Já é muito conhecido, né, dos senhores vereadores, até o Fabinho teve lá também, eu tive com o Carlinhos, a situação no bairro Jardim Betel. Né? A gente sabe que há uma situação que está pairando na rua José Faria Filho, sobre a parte de uma rua que cedeu. Essa rua está praticamente inutilizada. Nós temos uma placa de impedido, aonde cresceu capim junto com a placa. Mais à frente, nós temos áreas de sinalização e no meio da depressão, Fabinho, já nasceu até árvore. Olha lá para você ver, tem árvores que nasceram no meio da depressão, no meio de uma rua, na José Faria Filho, no bairro Jardim Betel. Isso aqui, nós estamos vendo um retrato que, se nada for feito, porque a gente sabe que a prefeitura fala que a responsabilidade é do dono do loteamento. E o dono do loteamento, até agora, pelo jeito, não se posicionou em fazer nada. E a prefeitura também não se posicionou com algo concreto. Se nada for feito, num determinado momento de chuva volumosa, isso aqui vai ceder. E correndo o risco de puxar mais outros eixos da rua. Olha aí, totalmente cedido, parte da via da José Faria Filho. Então, nós gostaríamos, né, por parte do Poder Executivo, uma tomada de providências para que seja feito algo nessa via aí. E tem mais, né, Shirley, Zé Wélio, tem veículos que estão passando nessa área de cima aí, ó, correndo e assumindo o risco, porque se ceder e um veículo cair lá dentro, a responsabilidade acaba sendo do município, porque a via está interditada. Olha para vocês verem como está a situação, isso aí lá no bairro Jardim Betel. Então nós pedimos, não sei de quem que é a responsabilidade, mas que seja feito algo. Pode falar. Ô, João Marcos, eu me lembro disso aí, é lá no Jardim Betel, é o tal de ser doutor Ari, que é o proprietário, parece, desse loteamento. Na época eu lembro que eles me passaram isso aí, só que é o seguinte, tem aqui a carência, né? 65 anos, e ainda estava nessa carência, que aí o município não pode mexer, tem que ser o dono do loteamento. Eu não sei se procede isso ainda, se já pensou o prazo, não é? Mas eu lembro disso aí, desse caso aí. Isso já tem muito tempo que ela deixei. Posso fazer a palavra aí? Eu estou de acordo com todos vocês dois, mas o erro é da prefeitura mesmo. O erro é dos engenheiros da prefeitura. Porque quando você faz uma licitação, a obrigação da prefeitura é ter um engenheiro para fiscalizar. Ela tem que fiscalizar. Então, o aterramento de estrada, de onde vai ter asfalto, de ruas, tem que ter um engenheiro para analisar, ué. É igual aconteceu na Feira Livre, vocês não lembram? Quando fez aquela porcariada lá, que nós tivemos que ir lá criar caso, o doutor Paulo teve que entrar na justiça, cobrou, reformou, melhorou o piso lá. Naquela praça da mãe do Wilde lá também, a água está empoçando, teve que arrumar. É competência do engenheiro. A pessoa, cada obra da prefeitura, mesmo licitada, tem que ter um engenheiro para fiscalizar. Então, compete ao engenheiro. É a Secretaria de Obras, que tem que estar ligado, junto com o engenheiro que é exposto para fiscalizar aquela obra, porque a prefeitura faz a licitação, mas ela é obrigada a fiscalizar, ué. Se ela não fiscalizar, faz serviço porco. Depois que faz, vai entrar na justiça, vai gastar 5 anos, 10 anos, quem vai ser prejudicado? Os moradores, as pessoas que usam a cidade. Então, a competência tem que ser da prefeitura, de cada departamento, poder fiscalizar, para que as coisas dêem certo durante a época que está sendo executada a obra. Mas então já aconteceu, então agora, se não tiver os 5 anos, tem que esperar. Fazer o quê? E algo ser feito, né? O mais importante é isso, que a via não pode continuar da maneira em que ela está, né? O prejudicado não pode ser a população. Queria apenas trazer aqui também uma sugestão e a minha última consideração sobre algo que um colega meu de trabalho, até da Santa Casa, colocou, né, e falou: João, quando você tiver a oportunidade, né, apresenta isso. Eu falei: não, a gente já, em um determinado momento, fez a indicação sobre essa questão, inclusive na época a gente até conversou com o setor competente sobre a questão do sobreaviso da ambulância de saúde do município. A gente sabe que hoje tem o horário das 17 horas, é o horário que se encerra, né? E posterior a esse horário, o paciente que tem uma alta e ele é acamado ou tem alguma dificuldade de locomoção, ele acaba sendo orientado a aguardar na Santa Casa para ser removido no outro dia.
uma vez que o município não dispõe de transporte para esse período posterior às 17. Então, deixar aqui, novamente, reiterando uma indicação, para que o município estude a possibilidade de um sobreaviso, para que esse paciente, ao receber a sua alta, possa voltar para a sua casa no devido horário posterior à sua alta. Então, assim, foi uma colega minha que conversou comigo, eu falei que tomaria liberdade de apresentar novamente essa questão, até porque a gente sabe os riscos de permanência que tem um paciente em uma unidade hospitalar. O Carlinho bem lembrou agora sobre a questão da plenagem, sobre a questão da plenagem administrativa, mas eu acho que esta é uma ideia muito pertinente a ser colocada em prática, justamente para beneficiar esses pacientes que já têm algum tipo de mobilidade reduzida, estão propícios a novas contaminações e precisam retornar aos seus domicílios. No mais, é só. Passaremos à ordem do dia. Passo a condução da emenda 008 de 2024 para o primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, por ser um dos autores da emenda. Única discussão e votação da emenda geral, número 008/2024, que contém emenda modificativa, número 01, ao projeto de lei número 030/2024. Autoria do secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Gilvan Antônio da Silva. Secretário relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador João Marcos Macedo Silveira. Coloco em única discussão a emenda geral número 008/2024. Coloco em única votação a emenda geral número 008/2024. Declaro aprovado por 8 votos. Volta a condução dos trabalhos, senhor presidente João Marcos Macedo Silveira. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 030 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre transposição, transferências e remanejamento de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Solicito a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do presente projeto. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo, mediante decreto específico, remanejar, transpor ou transferir, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária do ano de 2015. E ainda atende à recomendação proposta nos autos 1091/992, prestação de contas do Executivo Municipal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Esta é a manifestação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 030/2024. Coloco em primeira votação o projeto de lei 030/2024. Declaro aprovado por 8 votos. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que faça a chamada dos vereadores inscritos para a explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido para a 9ª sessão extraordinária, que se realizará em instantes. Convido para a 36ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 21 de outubro de 2024.
Nós vamos dar uma pausa de 5 minutos, só para o nosso TI lá mudar o sistema, e depois já iniciamos a extraordinária.